Alô? 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 Trabalhar na universidade. Começamos o dia hoje com um bom dia a todos, mas com problemas também, com alguns probleminhas técnicos. Mas por conta disso não vai, mesmo com isso, a gente não vai deixar que isso tire o brilhantismo da nossa vida. Enfim, eu tenho um aviso para passar para vocês, que a nossa convidada, a Graça Duque, não vai poder estar presente. Infelizmente, ela adoeceu e ontem à noite comunicou que não tinha condição nenhuma de vir. Nos avisou em cima da hora, na esperança de que ela estivesse melhor, mas estava pior. Muita dor de cabeça, muita dor no corpo, realmente acamada, a voz realmente estava péssima, o esforço dela para comunicar para mim. Então, infelizmente, não teremos a presença dela na nossa primeira mesa. Quero pedir desculpas a vocês por esse atraso no início, mas tenho certeza que a gente vai poder aproveitar mesmo com pouco tempo que nos resta. Eu queria dizer a vocês que o PP, que é a Comissão de Psicologia e Trabalho do Conselho Regional de Psicologia, assim, muito se empenhou para realizar esse evento em parceria com o SINDPC, né, que é o recém-inaugurado sindicato de psicólogos aqui da Bahia, para que a gente começasse, ou uníssemos forças para começar a pensar, se mobilizar e a pensar ações relacionadas às nossas condições de trabalho. Né? Então, esse evento é para que a gente comece a se mobilizar. O propósito também é tirar daqui representantes para o FENAPSI, para a FENAPSI, que vai acontecer 29 e 30 de agosto. Então, a ideia é, a partir da provocação, do enriquecimento que os palestrantes nos trarão, a gente pensar ações, ideias, levantar ideias em relação às nossas condições de trabalho, né? Em relação às condições de trabalho. Então, para começar, assim, eu queria saber, cadê Jeová? Jeová está aqui presente e falar um pouco sobre isso. Mas a Comissão de Psicologia e Trabalho já se reúne há cerca de um ano aqui na sede do Conselho. Nós nos reunimos a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 18h30, com a intenção de, junto com psicólogos e estudantes de psicologia, debater assuntos de interesse do psicólogo, da psicologia e do trabalho. Né? A psicologia organizacional, a psicologia, enfim, diversas áreas da psicologia que a gente precisa estar consolidando a atuação do psicólogo nas nossas relações de trabalho. Então, nós temos várias vertentes. Nós trabalhamos na área, queremos discutir ações na área de recursos humanos, levantar temas sobre a diversidade na área do trabalho, e mais questão do psicólogo, a formação do psicólogo, e estamos agora começando uma relação mais estreita com o sindicato, que vem defender a nossa categoria, né? Reunir os profissionais para discutir as nossas reais condições de trabalho aqui na Bahia. E aí convido a todos vocês a fazerem parte desse nosso grupo também. O sindicato está aqui. Hoje é uma oportunidade também da gente se filiar ao sindicato, como o Jeová vai falar. Né? E o propósito desse evento é isso, a gente começar essa discussão, promover essas ações a partir das nossas ideias, eleger os delegados para a FENAPSI, né? E dar continuidade com esses encontros aqui no Conselho. Seja na comissão, né, que estamos aqui abertos, sabe, da participação de todos vocês. Hoje a comissão conta com 5 pessoas.
pessoas. A Karine, que está aqui, né, que é psicóloga do Hospital Português, Carol, que é estudante de psicologia, Juliano, também estudante de psicologia, o Fábio Foloni, que ainda não chegou, que é psicólogo, e a Simone Chaves, psicóloga também, que também está habilitada, não vai poder. Mas somos poucos que já fizemos juntos, né? Mas podemos fazer muito mais se vocês fazerem parte, né? Passarem a fazer parte também desse grupo. Então, a gente conta com o interesse de vocês, porque muito há que ser feito. Muito há que ser feito, nós vamos ver isso. Vou passar agora a palavra para Jeová antes de chamar a mesa. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Jeová, eu já conheço a maioria de vocês, mas hoje eu faço parte de um sindicato, inclusive tiveram a coragem de me colocar na presidência. Eu acho que a presidência devia ser de uma mulher, porque é uma categoria que as mulheres dominam, isso não tem jeito. Hoje a gente sofre preconceito dentro da própria categoria, a gente vai discutir isso depois, em setembro, né? A gente é um assunto, mas eu queria dizer que nós hoje estamos concorrendo com um dia de sábado, uma recessão, as universidades estão fechadas, a gente está no recesso, mas de qualquer maneira, aos poucos, a gente vai conseguir que esse auditório melhore um pouco. A gente teve certas dificuldades em fazer esse evento, mas a gente vai aprendendo com as dificuldades que nós tivemos. O fato é que, reforçando o que Silvana disse, a gente, desde o ano passado, no encontro que nós tivemos entre os conselhos e os sindicatos lá em Minas Gerais, eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério, outras pessoas, a Fernanda, a Keila, que estão aqui, que a gente precisava de uma estratégia, juntar essas duas instituições que têm competências diferentes, porque a gente descobriu que, se a gente fizer de modo isolado, a gente não vai conseguir muita coisa. A gente já tem uma dificuldade pela tipicidade da nossa categoria, um aqui, dois ali, três ali, a dificuldade de a gente fazer, mobilizar e conscientizar o trabalhador no campo da psicologia, que somos nós, psicólogos, para poder se mobilizar. A gente vai discutir isso nas mesas, as dificuldades, não vou adiantar aqui agora, mas é muito difícil de mobilizar os psicólogos hoje, né? A gente, até mesmo pelas dificuldades de trabalho que a gente tem. Tem gente, colegas nossos hoje, que estão na pós-graduação, tem gente atendendo, fazendo clínica, a gente está virando uma categoria que tem 2, 3 empregos para poder dar conta, pela consequência do nosso trabalho, né? Então, peço que vocês compreendam essa nossa presença hoje, porque eu acho que a gente vai aumentar esse grupo. Tem colegas, diretores de sindicatos que estão lá fazendo clínica. Eu tenho um colega, para vocês terem uma ideia, tem gente do Rio Grande do Norte que ele está atendendo agora aqui. Tem essa coisa também. Tem gente que está fazendo clínica agora de manhã e vai chegar mais tarde. Então, eu peço que vocês compreendam, agradeço a presença de todos aqui, antes de mais nada, os que vieram aqui nos prestigiar, com o Rogério, o Marcos, a Keila, a Fernanda e todos vocês. Né? Espero que a gente consiga, pela manhã, falar um pouquinho dessas difíceis relações e condições de trabalho do psicólogo. Antes de mais nada também, a gente vai pedir que todos os psicólogos que estão aqui peguem uma ficha de filiação ali, levem, podem preencher, ou hoje ainda, se puder, no intervalo do almoço, a gente possa preencher, porque no futuro, quando a gente tiver com a nossa conta bancária, tiver com o processo estabelecido, a gente vai começar esse trabalho de sustentação do sindicato. Eu já trouxe, inclusive, umas fichas preenchidas de conquista. Menina, Ai, que eu vou mudar para conquista. Conquista. Conquista é uma ameaça. Vocês receberam um envelopezinho que eu gostaria de explicar um pouco desse envelope. Dentro vocês terão uma folhinha verde de perguntas. Vocês podem redigir para o palestrante e passar ao final da apresentação eles responderem, certo? A rosa é para que vocês formulem ideias, sugestões, ações, para sejam levadas para a FENAPES. Então, levante ideias que sejam importantes, que sejam defendidas na FENAPES. Indique ações que o Sistema Conselhos deve fazer para alcançar esses objetivos. Então, o propósito desse seminário é fomentar essa discussão com vocês e provocar a criação dessas ideias, né, que gerem ações que nós possamos definir. Então, vocês vão registrar isso no papelzinho rosa,
vão deixar aqui conosco, tá? Para que a gente possa sistematizar e os delegados que irão sair daqui para a FENAPS levarão esse resultado compilado. Na semana do psicólogo, nós estamos planejando um novo evento, né, uma hora de discussão, onde a gente vai colocar para os psicólogos presentes esse resultado. Inclusive, também vocês serão convidados para estar aqui no dia 27, provavelmente de agosto, que é o nosso dia, né? E poderão trazer novas também, se surgir novas ações, novas ideias serão juntadas a estas que já levaremos e apresentaremos a vocês qual é a plataforma que os delegados da Bahia irão levar para a FENAPS. Na quinta-feira eu fiz em Conquista uma reunião e um dos temas que a gente propôs para a discussão foi isso. E aí eu trouxe já o relato das discussões, as propostas. Aí já passa para a gente. E, por último, vocês terão a avaliação do evento para fazer ao final, né, da nossa programação, deixar aqui junto com as suas críticas e sugestões. Bem, a nossa programação começa com a primeira mesa, que é a Condições e Relações de Trabalho no Mundo Globalizado, da Empregabilidade e Precarização, que será debatida por Marcos Vinícius, que eu gostaria de chamar à mesa. Marcos Vinícius possui graduação em Psicologia pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, tem mestrado em Saúde Pública pela UFBA, doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Rio de Janeiro, atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, coordenador do LEF, Laboratório de Estudos Vinculares de Saúde Mental da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, é diretor do Instituto Silvia Alani, Psicologia e Compromisso Social, integrante do Núcleo de Estudos pela Superação dos Matrimônios, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: reforma psiquiátrica e saúde mental, clínica psicossocial das psicoses, psicologia e direitos humanos, desigualdade social e subjetividade. Para dizer um pouco do currículo da formação do Marcos Vinícius, né? Convido também a Fernanda Mangano, psicóloga formada pela FMU de São Paulo, servidora pública da Secretaria de Administração Penitenciária, trabalha no Hospital de Custódia de São Paulo, é secretária-geral do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, integrante da comissão organizadora da FENAPS, do 9º Congresso da FENAPS. E, como eu falei, a Graça do que faria parte dessa mesa, infelizmente, né, não contando com a presença dela, mas tenho certeza que os dois palestrantes apresentarão nesse momento. Eu vou passar a palavra para o Marcos. Gente, bom dia. É o seguinte, eu acho que eu sempre, nos muitos anos aí de jornada em torno desse tema de produzir coletivos e colaborar para a organização política dos psicólogos, eu nunca me preocupei com o número de pessoas que tinha, viu, Jeová? Eu acho que as pessoas que estão são as que vão fazer acontecer, e eu acho que elas são um ponto de partida, e eu acho que a nossa potência não está no número, mas está na nossa atitude, na nossa postura, no interesse, no desejo que traz as pessoas aqui. Então, eu considero que nós temos um quórum extremamente qualificado dentro da realidade do desenvolvimento institucional da psicologia no nosso Estado, e eu acho que esse quórum, ele reflete uma história, uma trajetória, e nós estamos aqui porque nós somos insatisfeitos com essa história, essa trajetória, queremos transformá-la. Então, acho que parto do pressuposto que estamos aqui os que queremos conversar nesse sábado de manhã, né? E que a nossa conversa seja potente, nos traga boas ideias, bons pensamentos
para que a gente possa orientar a nossa ação de transformação da realidade. Acho que é para isso que, afinal de contas, a gente faz coletivo, é para isso que a gente busca juntar a nossa força à força do outro. Então, considero que estou diante de um grupo qualificadíssimo para fazer a discussão, porque é o grupo que teve interesse de vir aqui discutir o assunto, né? Eu estive nessa mesa, não estive nessa mesa, estou nessa mesa. Isso significa que eu fui convidado para estar aqui com vocês. Tinha que dar aulas lá no Recife, aí confundiram lá, botaram a aula num dia que é feriado, quinta-feira foi feriado no Recife. Aí de repente desmontaram a minha agenda, eu já tinha dito, eu não posso, que estou ocupado, aí desocupei, aí me pediram, volte para a mesa. E aí eu falei, pois não, vamos lá. É por isso que eu estou contando, estive, não estive e estou, né? Então, isso, então foi possível e para mim é um prazer estar aqui nessa atividade do Conselho, o Conselho que durante tanto tempo para mim foi um espaço de intervenção política, de participação política, de representação dos meus interesses junto com os colegas e também com um nascente sindicato, saudando, é a primeira vez que participo de uma atividade do sindicato, dizer que é um prazer poder perceber que o sindicato já existe, já vive, por quê? Porque realiza, porque atua. Para mim, o que existe não é o que tem nome, é o que está registrado no cartório. O que existe é o coletivo capaz da ação política. E, nesse sentido, queria considerar que o sindicato existe, está vivo, atuante, é tanto que, junto com a Comissão de Trabalho do Conselho Regional de Psicologia, produz esse evento. Então, acho que estamos encaminhados aqui para fazer uma discussão importante. Eu não sou especialista no tema, não posso fazer aqui a suplência da professora Graça Duque, porque certamente entre nós, é minha colega na universidade, na Faculdade de Filosofia, mas entre nós é uma pessoa das mais preparadas para fazer essa discussão acerca essa interpretação que todos nós percebemos, todos nós sentimos na pele, na carne, no cotidiano, que é esse conjunto de transformações avassaladoras que o mundo sofreu nos últimos 20 anos e que se convenciona chamar de processo de reestruturação produtiva. Certamente a professora Graça é a pessoa mais indicada para dizer da convergência de fatores que levaram a uma transformação radical de vários aspectos da nossa existência, inclusive daqueles aspectos relacionados ao mundo do trabalho e do emprego. Preciso pensar que a reestruturação produtiva envolve uma noção bastante complexa, não é? Onde se associam aspectos políticos, não é? Que tem a ver com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Moscou, não é? O destensionamento na disputa entre as dimensões, a gestão política das sociedades baseadas na busca da produção do bem-estar social versus a gestão social baseada no mercado e no lucro. Estou dizendo, então, que a existência de um polo socialista no mundo com força, tal como se configurou durante a Guerra Fria, fundamental para que o capitalismo pudesse produzir um conjunto de concessões que ficaram conhecidos na Europa como estado de bem-estar social. Uma vez um dos polos dessa tensão deixa de existir, é óbvio que o capitalismo nada de braçada. Nós assistimos, então, nos últimos 20 anos, uma presença desenfreada das perspectivas do capitalismo. Por outro lado, isso não aconteceu sem que estivesse vigente um conjunto de transformações que as pessoas têm denominado de transformações vinculadas à telemática, um conjunto de transformações tecnológicas que permitiram que as nossas sociedades formassem uma verdadeira comunidade de informações no planeta. Esta produção tecnológica ela tem um ponto de sustentação importante,
talvez a ponta mais visível dele para o mundo do trabalho tenha sido o desenvolvimento da robótica, né, e a substituição de inúmeros postos de trabalho por formas mecanizadas, né, formas de trabalho onde a máquina substitui o trabalho humano, né? Hoje, se vocês pensarem na quantidade de tempo que vocês trabalham para o Bradesco, para o Banco do Brasil, né? Quando a gente vai num caixa eletrônico, quando a gente faz os nossos pagamentos, nós estamos trabalhando aqui. Isso tudo era trabalho de gente que trabalhava para o banco. Você ia lá, o sujeito fazia essas coisas, né? E eles trabalhavam. Hoje nós trabalhamos para o banco, nós vamos lá no nosso posto e trabalhamos. Isso significa, cada vez que você faz uma operação dessa, significa um trabalhador a menos que o banco precisa de contratar para lhe atender, né? Estou dizendo no setor bancário, que é o que mais se aproxima do nosso cotidiano, da vida cotidiana. Mas isso na indústria automobilística é uma questão de cortes da ordem de 70% da força de trabalho numa planta industrial, né, via a robótica, a mecanização do trabalho. Então, essa combinação de conjunturas políticas, eu estou fazendo aqui uma simplificação para passar a um ponto do debate mais interessante, mas acho que se a gente não fizer essa contextualização, fica difícil, né, Fernanda, a gente poder refletir sobre que mundo é esse no qual nós estamos aqui hoje discutindo. E que conjunto de transformações é essa, e como é que esse conjunto de transformações afetam a existência das pessoas. Eu acho que, e especificamente, como é que esse conjunto de transformações afeta a existência dos psicólogos e dos processos de trabalho dos psicólogos, né? Então, acho que nós temos que fazer esse debate. Eu tenho incluído esse tema da reestruturação produtiva como um seminário permanente dos seminários interdisciplinares, uma disciplina que dou na UFBA, né, associando o tema da formação. Eu acho que todos os psicólogos precisam de refletir sobre isso. Por quê? Porque esse conjunto de transformações, né, que na sua vertente política gerou uma onda, né, uma nova onda do capitalismo, que foi a onda, com consequência, a onda neoliberal, que nós assistimos agora bater na praia, arrebentando tudo, né? Essa promessa de que efetivamente as regulações dos processos sociais são prejudiciais para o dinamismo da economia, e de que o que é bom mesmo é desregulamentar o conjunto das relações sociais. E desregulamentar significa esvaziar o poder de autoridade do Estado, né? De que isso era uma meta. Nós assistimos agora com essa crise econômica, nós assistimos às consequências disso. Nós vimos onde foi parar aquela conversa que desde Margaret Thatcher, né, do Reagan, foi se construindo, de que nesta forma econômica globalizada, estados nacionais que tinham políticas sociais que envolviam benefícios e proteção e segurança social, né, envolvia políticas tarifárias, de uma política fiscal que tornava o custo desses produtos mais caros, né? Daí a ideia da desregulamentação, é o Estado sair da economia, desregular as relações, enfim, diminuir os impostos. Para quê? Para que cada Estado nacional pudesse competir, os produtos pudessem competir na cena internacional. O que nós assistimos foi a globalização da economia, não tem mais Estado nacional nenhum tomando conta disso, né? Nós temos um fluxo e uma monetarização do capital. O capital está totalmente dissociado de qualquer base produtiva real, está associado à mera, pura especulação, as pirâmides que nós assistimos aí pela televisão, né? Enfim, a especulação que gerou a quebra econômica que a gente assistiu nesse último ano e meio aí, como resultante desse processo de aposta de que o mercado ia regular tudo, né? De que o Estado deveria recuar na sua posição, né? Esse conjunto de transformações, obviamente, ele fragiliza profundamente os movimentos sociais ligados aos trabalhadores,
né? Eu me lembro aqui sempre daquela greve da Ford, onde a greve era pelo direito de ser explorado, né? A fábrica ia fechar, e as pessoas fizeram a greve, a fábrica queria fechar lá em São Paulo, as pessoas fizeram uma greve para ganhar salários de até 30% mais baixos, pelo direito de ser explorado, pelo direito de ter o seu salário reduzido para garantir o emprego, né? Quer dizer, assim, o foco em manter o emprego como mais importante do que qualquer coisa. Quer dizer, obviamente isso enfraquece as relações do poder de barganha dos trabalhadores na dinâmica da economia. Quer dizer, isso diminui o poder político dos trabalhadores no seu processo de reivindicações. Então, esse conjunto de elementos aí que eu estou aqui trazendo, não preparei para falar disso, preparei uma outra coisa, então, mas como a professora Graça não estava aqui conosco, achei que era bom a gente recuperar dos elementos, que eu acho que seria a fala dela, esses elementos que nos dão uma contextualizada, ou seja, nós estamos vivendo um processo de transformações sociais, que é um processo bastante profundo e de consequências capilares, que envolve várias dimensões da existência das pessoas, né? Para a nossa finalidade aqui, não vou avançar mais em aspectos descritivos, acho que a Fernanda também possivelmente nos ajudará a fazer uma suplência das informações descritivas desse campo, mas eu acho que é o que estabelece essa moldura, a moldura de que tempo estamos vivendo. Que tempo que estamos vivendo no que diz respeito a essas relações econômicas, políticas, né, que marcam os processos produtivos contemporâneos, né? Neste processo, uma das questões importantes, né, é o chamado fim do emprego, né? O fim do emprego, que é essa diminuição drástica das formas de relação através da qual os sujeitos adquirem a sua subsistência através de um emprego, e a substituição destas formas por outras modalidades de trabalho, né? Quer dizer, a gente só perdeu, só o fim do emprego, as pessoas não param de trabalhar, né? Quer dizer, nos prometeram, inclusive, que com a tecnologia toda, esse negócio aí, informático, telemático, então a gente ia trabalhar menos, porque nós iríamos estar liberados com a parte feita pela máquina, mas não, nós estamos cada vez trabalhando mais e mais e mais e mais. Os ritmos do trabalho, obviamente, se intensificaram, né, para os que têm trabalho, e obviamente se amplia o quantitativo de trabalhadores que não têm trabalho, né? A desformalização do trabalho. A desformalização daquilo, a formalização do emprego, se trabalha, tem um vínculo, uma regularidade, né? E isso produz efeitos subjetivos bastante importantes na subjetividade geral da sociedade, né? Quer dizer, se nós somos hoje, 20 anos depois desse processo, nós somos hoje sujeitos sociais que temos relações, que fomos profundamente transformados por esse conjunto de relações, e que temos atitudes, comportamentos, posturas que estão condicionados por vivermos nessa conjuntura. Essa é uma dimensão importante que nos passa, às vezes, ficamos um tanto alienados, né? Às vezes, nesse círculo vicioso, e com dificuldades de compreender o que está acontecendo com a nossa própria vida econômica, com os nossos vínculos, com as nossas relações, com o nosso acesso ao mercado, né? Então isso tem uma consequência genérica para a dinâmica da sociedade. A produção de muita exclusão social, a produção de muita pobreza, né? A concentração de capital em bases nunca assistidas na história. Sempre a gente acha que o capitalismo já chegou na sua competência máxima de concentração econômica, e de repente ele nos mostra que ele pode, né, dar uma balançada, ele pode dar uma rearrumada e produzir nestas arrumações, ele pode produzir mais, ele pode produzir mais concentração econômica. Então nós temos aí a questão
da produção, do desemprego como uma regra, né? E cria-se uma categoria dentro desse mundo onde o emprego é um emprego restrito, cria-se uma categoria interessante que é a categoria da empregabilidade, ou seja, você ter acesso ao emprego não passa mais por uma dinâmica da economia, do crescimento dos índices de crescimento econômico, mas você ter acesso ao emprego passa hoje por um conjunto de atitudes pessoais que cada um tem que organizar, né? Para tornar-se um sujeito empregável, para tornar-se um sujeito atrativo ao mercado, né? Então isso gera também uma reconfiguração desses modos de relação com o mundo do trabalho, né? Onde nós passamos a ficar paranoicamente ligados na possibilidade de melhorar a nossa performance num alto investimento permanente, e se por acaso você estiver empregado é porque você não se preparou adequadamente para se tornar empregável. Então o problema é seu, a culpa é sua, a responsabilidade é sua que não fez o seu dever de casa. Ou seja, ter trabalho, não ter trabalho na sociedade deixa de ser um elemento que tem a ver com a estrutura produtiva da sociedade e passa a ser debitado, depositado nas costas de cada um individualmente, né? Então acredito que esses são elementos que envolvem, não vou deixar para os colegas tratarem mais especificamente de como é que isso afeta as relações dos psicólogos, né? Como é que os psicólogos nesse mundo aí, o que se interfere na vida dos psicólogos, e vou ficar nesse plano mais geral, até porque efetivamente o que eu tinha preparado para falar com vocês é muito mais. Depois que a professora Graça falasse essas coisas desse tipo e tratasse desse assunto, né, que é o tema que estava previsto, eu pudesse falar com vocês, pudesse fazer com vocês uma provocação, lhes perguntando acerca de como a psicologia tratou a categoria trabalho ao longo da sua existência e qual é o lugar que a categoria trabalho ocupa na estrutura do pensamento psicológico, ou seja, o quanto nós psicólogos recorremos à noção de trabalho, ou recorremos à categoria trabalho para pensarmos a produção da vida humana, para pensarmos a produção da vida social, para pensarmos a produção dos sujeitos sociais, né? E eu queria dizer para vocês que esta reflexão ela está dada desde a produção do Capital de Marx, ela está devidamente elucidada. Marx inventou o capitalismo nesse sentido, porque ele é um grande descritor de um conjunto de processos sociais que estavam acontecendo ali naquela época e que ele assistia a acontecer e que ele descreveu nesse sentido. Alguns brincam, Marx inventou o capitalismo porque foi ele que nomeou uma série de dimensões que hoje torna inteligível a nossa relação, né, com esse mundo da produção, né? E nesta invenção do Marx, certamente é o responsável por localizar o caráter fundamental, a centralidade da noção de trabalho na vida humana, né? É na obra do Marx, da obra do Marx que deriva essa consciência, uma ordem de consciência social, não generalizada, mas no pensamento filosófico, no pensamento político, de que o trabalho é uma categoria fundamental, de que é através do trabalho que nós nos tornamos humanos. Não posso desenvolver isso agora, mas é uma reflexão fundante da própria noção do sujeito social moderno. A noção de que o sujeito social moderno é um sujeito que se produz através da forma de estruturação do trabalho no capitalismo. É a primeira vez que a dominação política entre os homens não pressupõe mais nenhum esquema de justificativa religiosa, mas que vai ser operado diretamente como exploração econômica pura. Quer dizer, o capitalismo é o mundo organizado pela burguesia, onde o mundo segundo a burguesia, onde nós temos uma percepção de que todas as relações estabelecidas entre os homens são relações de natureza econômica. O capitalismo é o sistema social que produz essa economicização da vida, que
torna toda a nossa vida atravessada pela dimensão econômica, a dimensão monetária, que esclarece essa dimensão ao propor o tema da exploração como um tema regular. A exploração não será uma eventualidade, mas a exploração do trabalho é a regra. Alguns têm direito, têm força de trabalho, outros têm meios de produção, e a exploração do trabalho é a regra de funcionamento do capitalismo. Então não tem novidade nenhuma nisso, tem mais ou menos 200 anos que nós sabemos disso, de que o trabalho é uma categoria política fundamental, uma categoria subjetivante de produção da subjetividade do sujeito social, mas também uma categoria política fundamental. Curiosamente, eu vou dizer assim, nós sabemos disso, mas aqui entre nós psicólogos, nós quem, cara pálidas, né? Nós quem sabemos disso? Como é que efetivamente a psicologia e os psicólogos têm lidado com esta categoria trabalho? Qual o lugar que essa categoria trabalho ocupa nos nossos esquemas de interpretação da existência das pessoas, da experiência social e do que as pessoas são como sujeitos? O Drummond, que é coordenador do Serviço de Saúde do Trabalhador lá de São Paulo, numa feita aqui no CESAT, aqui em Salvador, ele dizia assim: quando é que um psicólogo, ao chegar um paciente para ele com queixas típicas, né, de sofrimento mental, quando é que esse psicólogo pergunta e se interessa em elucidar as dinâmicas da presença desse homem na vida do trabalho, né? Raramente, ele diz, a gente vai perguntar sobre o amor, sobre os afetos, sobre o édipo, a gente vai perguntar sobre um tanto de coisa, mas poucas vezes a gente se preocupa se esse sujeito não está sendo vítima de assédio moral no trabalho, a gente se preocupa se esse sujeito não está sendo vítima de condições de trabalho inadequadas, e nós debitamos tudo a uma certa idiosincrasia subjetiva e não incluímos essa categoria trabalho como uma categoria interpretativa da existência humana, uma categoria fundamental para a interpretação da. E aí, já me avisaram ali que eu tenho 5 minutos, 5 minutos, então eu vou dizer para vocês que da ideia de que a categoria trabalho é uma categoria fundamental, a psicologia não se apropriou. E aí tem uma pergunta que sempre faço: por que a psicologia não se apropria dessa ideia? Por que nós não usamos a potência interpretativa da vida humana na sociedade, né, manejando a categoria trabalho? E aí a resposta pode ser compreensiva, é porque a psicologia se relacionou com a categoria trabalho a partir de uma assimilação, de uma naturalização dos processos do trabalho dominado. Quer dizer assim, a psicologia, ela naturaliza a dominação do trabalho. E como é que ela naturaliza a dominação do trabalho? Por que ela naturaliza a dominação do trabalho? Ela naturaliza a dominação do trabalho porque ela inscreve o objeto trabalho, né, enquanto nas suas preocupações, naquela dimensão bastante prática dos processos de gestão do trabalho alienado. Então, de alguma maneira, não estou aqui falando novidades, vocês sabem disso, só estou atualizando a reflexão com vocês, de alguma maneira, a história da relação da psicologia com a categoria trabalho é a história da coparticipação da psicologia nos processos de gestão do trabalho alienado e dominado. E nós não fizemos nenhuma crítica em torno disso. Nós, na verdade, se vocês recuperam aí na memória como é que, teoricamente, a psicologia se apropria da categoria trabalho, vocês perceberão que esta apropriação está relacionada com o tema da psicologia organizacional do trabalho, está relacionado, portanto, com a gestão do trabalho alienado e do trabalho dominado. Obviamente, a gestão do capitalismo é uma ciência que quer produzir o melhor possível, né, sem recuar nas relações de dominação. Nós sabemos que é isso a gestão, né? A gestão para a psicologia, a ideia de gestão está implícito isso, quer dizer, produzir o melhor possível, é extrair o melhor do sujeito, né? A cada tempo se descobre uma nova forma de como extrair o melhor dos sujeitos.
né? A única coisa que neste pacto não está previsto é de que esses sujeitos sejam atores, sejam sujeitos ativos no processo de autodeterminação da sua pertença ao trabalho. Esse é o ponto em comum com a ciência da gestão. A ciência da gestão, toda ela, a ciência da gestão, é uma ciência comprometida com os processos de usurpação do controle sobre o processo de trabalho por parte dos que trabalham. É isso que é fazer gestão, é botar alguém para tomar conta, né, para organizar os processos de trabalho dos outros sujeitos, é criar uma instância de organização do trabalho. Então, eu estou dizendo assim, nós temos uma trajetória dentro da psicologia, isso não é novo não, viu gente? Hoje talvez a gente tenha condição de fazer essa discussão, por exemplo, eu tenho coragem de fazer essa discussão com vocês, talvez há alguns anos atrás ela não fosse possível, mas talvez a própria conjuntura da reestruturação produtiva, o mundo está mudando, isso tudo que aconteceu permite que nós dentro da psicologia possamos encaminhar um projeto que é um projeto de autocrítica das formas